Fala pessoal, bem-vindo a mais um Classroom. Meu nome é Rickson e hoje daremos mais uma aula aí de Excel para vocês. Eu diria que uma das aulas mais importantes de Excel, porque vamos finalmente estar falando aí do se, se e se-ou, né? As funções condicionais. Então, sem mais delongas, se vocês gostarem desse vídeo, se vocês acharem que agregou de alguma maneira a vocês, eu peço que vocês se inscrevam, se não for inscrito, deixa o like, comenta aí, né, nos comentários, obviamente, né, que outro tipo de vídeo vocês gostariam de estar vendo aqui, se esse vídeo foi útil para vocês ou não, tá? E se puder, sempre, né, ajuda aí com qualquer doação, né, no nosso QR Code. E vamos lá. E nos siga também no Instagram, @ReClassroom, tá? Bom, lá no Instagram vocês falam direto comigo, né? Em tempo real, entre aspas, né? O nosso contato é mais ágil do que nos comentários do YouTube, que aí a pessoa comenta e tem que esperar eu responder o comentário. No Instagram, pelo direct, a gente conversa lá de uma maneira mais fluida, ok? Bom, sem mais delongas, vamos então começar. Hoje, então, falaremos do se, se e se-ou, tá? Essa parte eu me arriscaria a dizer, tá? Essa fórmula, eu me arriscaria a dizer que para qualquer emprego que você queira tentar, lógico, emprego que utilize planilhas, para qualquer emprego você precisa, no mínimo, saber a fórmula do se, tá? E aí a do se e do se-ou, nem tanto, mas também vai ter sua utilidade dependendo do contexto. Mas, de um modo geral, a fórmula do se ela é muito importante, ok? Então, é isso que veremos hoje. E se ficar alguma dúvida, chama lá no direct ou deixa no comentário. E tem a nossa live amanhã, né? Sábado, perdão. Sexta-feira é hoje. Tem a nossa live amanhã com a terceira aula de Excel, tá? Que é justamente sobre isso, né? Fórmula do se, se e se-ou, tá? Vamos lá. A diferença, só para fechar esse raciocínio, é que na live eu vou passar função condicional, perdão, formatação condicional também. Aqui no canal, né, nesse vídeo pontual, só vou falar do se, se e se-ou, e vai ter um outro vídeo, provavelmente é o próximo de Excel, falando só de função condicional, para o vídeo não ficar muito longo, tá? Então, quem quer já ver como é que é a formatação condicional, assiste a live de amanhã, às 20 horas, tá? Então, vamos que vamos. Vou montar um cenário parecido com o da última vez, né? Qual é o cenário? Aluno, teste, trabalho, prova, média, situação. Situação é o que a gente vai ver hoje, tá? Então, vou botar aqui 3 alunos. O Alan tirou 5,5 no teste, tirou 10 no trabalho e tirou 5 na prova. Eu fiz de propósito agora de botar o vírgula zero, já expliquei isso em outro vídeo. Não adianta botar o vírgula zero porque o Excel vai tirar. Então é só você botar o 5 puro, mas caso te incomode, né? Eu quero números com 2 dígitos. Então você clica
e vem aqui e aumenta a casa decimal, tá? A Bia tirou 8,5, no trabalho tirou 10, na prova tirou 8. Tá vendo? Não precisa do vírgula zero. Então, aumenta aqui. Pode acontecer isso, é só vir aqui e diminuir. O Jorge tirou 4,5, no trabalho 10 e na prova 5,5. Vamos calcular a média. Fórmula da média oficial, tá nesse vídeo aqui, eu não vou mostrar todas, tá? Porque não é o caso, já teve o vídeo anterior, foi justamente falando de média, então só assistir lá. Existe a fórmula oficial que é essa, né? E aí você pode vir com a cruzinha branca, ó, seleciona as 3 notas, fecha o parênteses e dá Enter. Deu dízima, só diminuir aqui. Pronto, né? Tranquilo. Eu poderia vir aqui e puxar com a cruzinha. E ele já aplica a média para mim, mas eu vou fazer o quê? Mostrar que, como é sequência, eu posso também só selecionar, vir aqui, ó, isso também já foi mostrado nos vídeos anteriores, clica na seta, clica em média, e ele faz a média para você, tá? Por que que antes ele apareceu só com 2 dígitos e agora apareceu com vários? Porque antes, quando eu peguei aqui e puxei a cruzinha para baixo, ele não só aplicou a fórmula para mim, como já mexeu nas casas decimais, já que eu mexi aqui no primeiro. Então ele matou 2 coelhos com uma cajadada só, tá? Se eu fizer a conta através de fórmula, sem clicar na cruz e arrastar, ele sempre vai fazer isso, né? Sempre não, porque nem sempre é dízima. Mas sempre que for dízima, ele vai mostrar a dízima. Então, quer poupar trabalho, vem na cruzinha preta e arrasta para baixo. Que ele não só aplica a fórmula, tá vendo? Ó, ele já aplicou a fórmula para mim e aplicou o diminuir casa decimal que eu fiz aqui na primeira. Tá? Então, ele já fez as duas coisas, ok? Então, vamos lá. Deu dízima, né? Porque eu selecionei aqui, vim aqui, cliquei em média, deu dízima, tá? Vou diminuir a casa decimal, beleza? Mesma coisa aqui, selecionei, vim aqui, média, deu dízima, tá vendo? Vem aqui e diminui. Show? Então, por ele ser sequência, né, o resultado da média é a célula seguinte ao que eu selecionei, né? Eu selecionei essas 3. Quando eu cliquei lá, a próxima célula é justamente a média. Então, tudo bem, você pode fazer. Se não for sequência, não vai dar certo, tá? Situação, aula de hoje. Temos, a princípio, depois vocês vão ver que tem mais, mas a princípio, nós temos se, se e se ou, tá? Eu poderia ensinar só o se, em outro vídeo ensinar só o se, em outro vídeo ensinar só o se-ou. Só que como o se e o se-ou são praticamente irmãos gêmeos, não tem para que ficar gravando vídeos separados, né? Sendo que a explicação ela é relativamente rápida. Então, o que, que acontece, pessoal? Quando que eu vou usar o se? Quando que eu vou usar o se? Quando que eu vou usar o se-ou? Se eu tenho, tá, uma condição, eu vou usar o se, beleza? Se eu tenho 2 condições, eu vou usar o se ou o se-ou, ok? Isso estou explicando assim, é o básico da função, né, condicional. Existe o sis, né? Enfim, existem várias outras fórmulas para quando eu tiver, tem a se aninhada, que aí eu uso vários se de uma vez só, vai ter isso aqui no canal também mais para frente. Mas
para vocês não saírem correndo assustados, entendam que tem isso, tá? É uma condição? Como assim uma condição, duas condições, Rickson? Qual é a condição para o aluno estar aprovado? Ou, se quiser usar a palavra que o Excel prefere, qual é o critério para o aluno estar aprovado? O critério para ele estar aprovado é a média, né? Supondo aqui que essa escola, a média para passar seja 7, só a Bia passou, né? O Alan tirou 6,8, o Jorge tirou 6,7. Beleza? Então, o Jorge, por exemplo, nada contra os Jorges, né? É só um exemplo, mas o Jorge tirou 4,5 no teste. Ele foi muito mal, certo? Ainda assim, no resultado final, que é a média dele, ele quase empatou com o Alan, né? Um ficou com 6,8, outro com 6,7. Só que o Alan não foi muito mal em nenhum. Ele tirou 5, que é uma nota mais ou menos, 10 no trabalho, beleza, 5 na prova, que é uma nota mais ou menos. Na minha época, o professor chamaria de uma nota regular. Você não é bom nem ruim. Agora, 4,5 já é ruim. E o Jorge tirou 4,5 no teste, né? Mas mesmo assim, na média, 1/10 separou um que é regular de um ruim, né? Então, quem define o sucesso e o insucesso do aluno é a média, não são as notas dele, é o contexto final, né? Então, ou seja, eu vou levar em consideração para saber se o aluno passou ou não, não são as notas que ele tirou no teste, no trabalho e na prova. É a nota que ele tirou na média. Correto? Então, é um critério, é uma condição, tá? E aí, já vou botar a fórmula agora para vocês. Por que o nome é função condicional? Porque ele começa com a palavra se, que expressa uma condição, né? Você só vai comprar um Porsche se você ficar rico. Então, existe uma condição para você comprar um Porsche ou não. Você só vai viajar no final do ano se você juntar dinheiro, se você tiver dinheiro. Então, existe uma condição para algo acontecer ou não. É o caso aqui. O aluno só passa se ele tirar 7 ou mais que 7, porque a nota que a escola escolheu para aprovação é que seja a média pelo menos 7. Espero que tenha ficado claro. Vamos para a fórmula. Então, se é fórmula, eu sempre começo com qual sinal? Igual, né? Então, igual se... Tá? Eu já começo expondo a condição para o aluno. Se, abre parênteses, a média do Alan. Onde é que está a média do Alan? Só clicar aqui, ó. Você sabe que é essa média aqui, né? Você clica aqui, é 2. Então, se a média do Alan, que é 2, for maior que 7, ou for exatamente 7, ponto e vírgula, já vou explicar esse ponto e vírgula para vocês, abro aspas. Por que eu abro aspas? Porque a resposta que vai aparecer na situação, ela não é número, ela é texto, tá? Em qualquer linguagem de programação, e aí o Excel flerta um pouco com isso, resposta textual precisa ser elaborada com aspas. No resultado não vai aparecer aspa nenhuma. É só na programação da fórmula, tá? Então, primeira coisa, aprovado. Fecha aspas, ponto e vírgula, abre aspas, que vai vir agora
a outra resposta, que é o oposto da primeira, né? Reprovado. E fecha o parênteses. O que está acontecendo aqui? Tá? Então, igual tem que botar, ignora. Você não vai falar igual, se, não. Você fala o se direto. Se a média do aluno for maior ou exatamente 7, ele está aprovado. Se não for, eu tenho que ter uma resposta para se não for, que é o caso do Alan. O Alan não está aprovado. Reprovado. Ele não alcançou o mínimo desejado, que é 7. Né? Então, aqui é a média do aluno comparado com a média da escola. Não vai ser sempre, essa fórmula não é usada só para aluno, tá? Eu uso exemplos de aluno, volto a explicar isso que eu já expliquei em vídeos anteriores. Por que eu dou exemplo de aluno? Porque você que está assistindo ou é ou foi aluno. Então, você vai estar familiarizado com aquilo ali. Eu poderia botar aqui rendimentos de uma empresa e fazer uma fórmula do se. Se a minha empresa fechou o mês abaixo de 5 mil reais no caixa, ela está falindo. Se ela fechou o mês com 5 mil ou mais, ela está bem. Então, eu poderia criar ali uma situação, né, por isso o nome situação, onde eu vou perceber em textos se minha empresa está bem, se minha empresa está mal. Então, eu escolho alunos porque faz parte da nossa vivência, ou fez parte da nossa vivência, né? Então, vocês vão entender melhor, acredito eu, tratando de coisas que faz parte ou fez parte do nosso universo. Empresa, se um adolescente estiver assistindo esse vídeo, ele não tem uma empresa. Então, para ele, eu vou estar falando em grego. Entende? Mas depois, futuramente, no canal, eu posso trazer exemplos empresariais, sem problema nenhum. É que aqui é o primeiro contato de vocês. Então, tem que ser um contato suave. Tem que ser um contato que vocês... Poxa, então, é assim que funciona. Pô, maneiro. Tá? Eu quero, como eu falo sempre nos vídeos, exorcizar o Excel para vocês. Tá? Vocês entendendo da maneira fácil, depois a gente vai piorando. Né? Não adianta eu chegar já querendo assustar, como alguns professores fazem. Né? Então, é isso. Voltando aqui. Então, se a média do aluno for maior ou exatamente a média mínima para passar, ele está aprovado. Se não for, ele está reprovado. Quem são os pontos e vírgulas? No vídeo 1 de Excel, né, o vídeo chama-se Introdução ao Excel. Se não assistiu, assiste lá. Eu explico que ponto e vírgula é um separador. E é isso que ele está fazendo aqui. Ele está separando pedaços dessa fórmula. Essa fórmula do se ela tem etapas. A primeira etapa, vamos chamar de etapa analítica, você vai analisar se o aluno, né, se a média dele é maior ou igual a 7. Analisou? Não você, né, o Excel. O Excel analisou? É maior que 7? Então vem a segunda etapa, aprovado. E se não for maior que 7? Vem a terceira etapa, reprovado. Tá? Se eu não botar esse ponto e vírgula, ele vai achar que a resposta é aprovado ou reprovado. E ele vai dar um erro falando, ó, tá faltando coisa nessa fórmula. Então você precisa separar ela em pedaços, não é opcional, é a fórmula, tá? Então, é isso. Deu enter, tá reprovado, tá? Vamos fazer a da Bia. Igual se... Não poderia puxar com a cruzinha preta? Poderia, só que eu quero que vocês exercitem. Então, igual se, abre parênteses, clica na média da Bia, é 3,
maior ou igual a 7, tá vendo? O 7 não muda, porque esse 7 é a média mínima para o aluno passar, é a média que a escola estipulou. É a média comparativa. Você vai pegar a média do aluno e comparar com esse número, tá? E essas sequências vocês têm que aprender. Eu não posso fazer isso por vocês. Vocês têm que entender quem é que vai aonde. Por isso que eu estou digitando a fórmula de novo. O vídeo ficaria muito mais rápido e, de repente, agradaria muito mais por ser mais rápido se eu só chegasse ali e puxasse a cruzinha preta. Só que aí a pessoa que está assistindo vai entender, vai aprender, ou vai virar um papagaio do Rickson? Só repete o que o Rickson falou. Entendeu? Então, se a média da Bia for maior ou igual a 7, ponto e vírgula, porque acabou essa parte. Vamos para a segunda etapa, que o Excel chama de valor se verdadeiro. Tá? Aproveitando que apareceu aqui esse balãozinho, isso aqui é o teste lógico. Tá? Ou seja, ele está comparando, ele está fazendo uma análise lógica da média do aluno com a média da escola. O valor se verdadeiro, que eu chamaria, se eu tivesse programado Excel, de valor se positivo, ele é a resposta boa. O valor se falso é a resposta ruim, vamos chamar assim. Não é exatamente isso, mas para ficar fácil de entender, faz de conta que é. Tá? Então, quem é a resposta boa? Aprovado. Tá? Pode botar AP se quiser, pode botar passou, tem que ter uma resposta boa. Não precisa ser aprovado. Pode ser ok, tá? Ponto e vírgula. Poderia ser não passou, se ferrou, né? E pode ser reprovado. Pode ser recuperação? Pode, tá? Tem problema nenhum. Então percebam que aqui, ó, é 3 e aqui é 2. É só isso que vai mudar na fórmula, tá? A fórmula é a mesma. Igual, se... Não preciso nem clicar na média. Já sei que aqui vai ser o E4. Olha ele aqui contornando para mim. Maior ou igual a 7, porque o 7 não muda. Não muda nesse contexto. Tem escola que a média para passar é 6. Então, você não botaria 7 sabendo que a média para passar é 6. Entendeu? Então, é muita lógica, é muita interpretação de texto. Aprovado. Reprovado. Ok? Então, é isso. Se é isso daí, não entendeu, achou que fui rápido, porque os vídeos pontuais eles têm que ser mais rapidinho mesmo. Sábado amanhã, 8 da noite, tem a live. Se você chegar a ver esse vídeo a tempo, assiste lá, né? Participa da live, seja muito bem-vindo para assistir a live de amanhã. Aí você tira a dúvida em tempo real. Mas caso você esteja vendo esse vídeo pós a live ter acontecido, a live do sábado, dia 12 de abril, né? A live fica salva no canal. Então é só ir lá na live e assistir, tá? Vai ser provavelmente não, né? É a live número 3, tá? E vamos para o CA e para o CEO, tá? Aqui nós vamos criar o seguinte sistema. Qual é o probleminha dessa questão aqui que eu vou bolar para ficar fácil? É o probleminha que eu uso lá no meu trabalho presencial, né, que eu dou aula num curso. Esse exemplo que eu uso, eu acho que é um exemplo muito bom, tá? Esquece isso daqui, acabou o aluno, tá? Não tem mais aluno. Beleza? Ah, está achando que o traço é um erro. Pronto. Aqui então é outra situação. Nome,
botar bonitinho, né? Nome, idade, altura, situação. Beleza? Nome: Bruna Laís Solange. Idade da Bruna: 20. Idade da Laís: 18. Idade da Solange: 30. A altura eu vou botar em centímetros, tá? Vocês já vão entender por quê. Então, a altura da Bruna: 1,90. A altura da Laís: 1,80. A altura da Solange: 1,85. Tá? Qual que é a historinha de exemplo aqui, né? O probleminha para vocês entenderem o CIE e o CEO. Vamos lá. Lá no curso presencial, eu escrevo no quadro, aqui eu não vou escrever, vou só ditar e acho que vocês vão conseguir entender. Qual que é a questão aqui? Um time de vôlei feminino, né, está aceitando novas inscritas, né, a pessoa se inscrever para fazer parte do filme, do time, tá? Qual que é o critério que o time escolheu para a pessoa fazer o teste ou não? Beleza? A pessoa, né, a menina, a mulher, tem que ter idade acima de 18 anos e altura acima de 1,90 m. Certo? Então, recapitulando. A mulher, né, a atleta que quer fazer o teste para entrar no time, tem que ter idade acima de 18 anos e altura acima de 1,90 m. Então, se ela tem que ter idade e altura, é o CIE. Correto? Se a questão fosse que ela tem que ter idade acima de 18 anos ou altura acima de 1,90 m, CEO. Tranquilão, né? Então, em um caso é uma coisa e outra, ou seja, se ela não tiver uma das duas, ela está fora, ela não faz o teste. No outro caso, é uma coisa ou outra. Ela tem que ter a idade ou a altura. Ela só vai fracassar se ela não tiver os dois. Mas se ela tiver um dos dois, ela está dentro. Ela vai fazer o teste. Beleza? Então, vou fazer aqui o CIE primeiro. Tá? Então, no nosso caso aqui, na nossa simulação, a menina tem que ter idade e altura. Então, é CIE. Igual, não pode faltar, se, parênteses, e, parênteses, tá? Tem uma explicação que eu já vou dar para o E ficar logo de cara isolado ali, mas para facilitar o entendimento de vocês, pensa o seguinte, o E, ele fica isolado. O OU também, se fosse o caso, tá? Então, começa igual se, isola o E, e aí começa a conta, ok? Qual é a conta? A idade da Bruna, vou lá e clico nela, B9, tem que ser maior ou exatamente 18 anos. Ponto e vírgula, porque eu vou fazer agora outra coisa. Então, eu vou separar a altura. Tá vendo? Agora é outra questão. Tem que ser maior ou igual a 1,90 m. Show? Fecho o primeiro parênteses, que é esse daqui, né? No caso, o segundo parênteses. Ponto e vírgula. A resposta vai ser texto. Dentro, ponto e vírgula, fora.
poderia ser aprovado e reprovado de novo, entendeu? Ok e não passou, ok e eliminado, pode ser qualquer coisa que seja uma positiva e uma negativa, tá? Então, eu chamo essa fórmula de fórmula do pulinho. Por que fórmula do pulinho? Deixa eu dar um enter aqui, ele já vai mostrar se ela está dentro ou fora. Está dentro. Por que fórmula do pulinho? Aqui eu consigo ler de primeira, né? Eu consigo ler sem fazer movimentos, digamos assim. Como assim, Rickson? Simples. Se a média for maior ou igual a 7, está aprovado. Se não for, está reprovado. Tá vendo? Eu li tranquilamente, eu li como se fosse um texto normal, né? Aqui não. Se eu fosse ler corrido, ficaria se idade maior que 18 já não faz o maior sentido, tá? Então, é a fórmula do pulinho. Se a idade for maior que 18 e a altura for maior que 1,90 m, tá dentro, tá? Se não for, tá fora. Então, eu dou esse pulinho. O Si cuida do B9, o E cuida do C9, certo? Então, uma cuida do primeiro, a outra cuida do segundo. Por isso ela está isolada, tá? É para indicar justamente isso. Que o Si vai cuidar da primeira célula. Para quem não sabe o que é célula, tem que assistir os vídeos anteriores. Mas célula aqui é o B9, tá? Por que que ela é uma célula? Assiste o vídeo de introdução ao Excel. Então, se o B9 for maior que 18 e o C9 for maior que 1,90 m, está dentro. Se não for, está fora. Show? Então, ela está dentro. Porque ela tem 20 anos. O clube está exigindo 18. Ela tem 1,90 m. O clube está exigindo, no mínimo, 1,90 m. Então, ela está apta. Não, ela está dentro, né? Beleza. Vamos ver o caso aqui? Igual se, isolo E, a idade da Laís for maior ou igual a 18, ponto e vírgula, a altura da Laís for maior ou igual a 1,90 m, fecha o segundo parênteses, ponto e vírgula, dentro, ponto e vírgula, fora, e fecha o primeiro parênteses. Então, o primeiro parênteses você fecha no final. O segundo parênteses você fecha ali no meio. Beleza? Um macetinho, tá? Não é uma regra absoluta, mas ajuda bastante. Antes das aspas, geralmente tem ponto e vírgula, tá? Isso não é uma regra que o cara pensou nisso, não é nada disso. É uma coincidência que eu pesquei, analisando as fórmulas, eu percebi isso e estou dando como dica para vocês. Ah, eu já sei que o próximo item é uma aspa. Antes dela, analisa com calma se não tem um ponto e vírgula. Geralmente tem, tá? Então, se a idade da Laís for maior ou igual a 18 e a altura da Laís for maior ou igual a 1,90 m, ela está dentro. Como não é, né? Na altura ela pecou, ela vai estar fora. Né? Ela tem 1,80 m, eles querem pelo menos 1,90 m. Ela vai estar fora porque é um CIE. Então tem que bater as duas informações, os dois critérios. Se fosse um CEO, ela estava dentro, porque a idade ela tem, ela só não tem a altura. Ok? Então já deu para perceber que a gente vai usar muito mais na vida profissional o CIE do que o CEO, né? E principalmente o SI. O SI é usado direto, o tempo todo. Por isso que vocês têm que aprender o SI. Para o mercado de trabalho, quem está nessa vibe, o SI é essencial.
o CIE mais ou menos, o CEO quase nunca, mas ele tem o momento dele ali de brilhar também em algumas circunstâncias muito únicas, tá? E a Solange? Igual se e idade maior ou igual a 18, ponto e vírgula, a altura maior ou igual a 1,90 m, fechou o segundo parênteses, ponto e vírgula, porque vem uma aspa, dentro, ponto e vírgula, porque vem uma aspa, fora. Show? E ela está fora. Por que ela está fora? Porque ela tem 1,85 m. O mínimo exigido pelo clube é 1,90 m. Tá? Então, é isso. Ok? E eu posso usar isso daí, por exemplo, em critério para contratar pessoas numa empresa. Eu posso estabelecer como um critério eliminativo ou eliminatório, como vocês quiserem chamar, o perfil da pessoa. A pessoa que vai ser contratada precisa ser do sexo feminino e morar perto da cidade que minha empresa fica, né? Precisa ser do sexo feminino e gastar, sei lá, R$ 8 de passagem só. R$ 8 ou menos. Então, às vezes, eu vou ter uma candidata, obviamente mulher, mas que a passagem dela é 4 passagens, gasta 16, R$ 20 para ela ir trabalhar. Já está eliminada pela passagem. Né? Então, trazendo aí umas pinceladas empresariais para vocês entenderem. Tá? Então, é isso. E o CEO? Vou fazer aqui embaixo só um, só para vocês verem como é que seria. Vou pegar o caso da Laís, por exemplo, tá? Igual se, abro parênteses, ou, abro outro parênteses, clico na idade da Laís, tem que ser maior ou igual a 18 anos, ponto e vírgula. A altura da Laís tem que ser maior ou igual a 1,90 m, fecha o segundo parênteses, ponto e vírgula, porque vai vir uma aspa, dentro, ponto e vírgula, fora, fecha o parênteses. Beleza? Ali na outra ideia, ela ficou fora, né? Olha agora, dentro. Por quê? Ela precisa ter uma coisa ou outra coisa. Ela tem a idade mínima é 18, beleza. Só não tem a altura. Só que nessa segunda questão aqui, nessa segunda simulação, ela precisava ter uma coisa ou outra. E ela tem. Então ela está dentro. Perfeito? Então, CCACO é isso. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Os vídeos pontuais são mais rapidinhos mesmo. E aí, se você quiser ver com mais calma, com mais explicação, tirar dúvida, é a live de amanhã, às 20 horas. Né? Todo sábado tem live às 20 horas. E amanhã não será diferente, a não ser que falte luz. Mas aguardo vocês, então, na live. Né? Quem quiser aparecer, seja muito bem-vindo. 20 horas, terceira aula de Excel, né? Na live de sábado, para quem está caindo aqui de paraquedas, eu estou ensinando o Excel completo. Vão ser 20 lives, ou seja, 20 sábados. Cada sábado eu ensinando fórmulas diferentes, né? Uma aula diferente. Então, se é do seu interesse aprender o Excel completinho, vem para a live, né? E é isso. Se gostou desse vídeo, se achou que foi bem explicado, se você finalmente entendeu como é que o CI, o CA e o CEO funcionam, deixa o like, compartilha com quem precisa, compartilha com geral.
chama mais e mais pessoas para se inscreverem no canal, dê essa força, o canal está precisando, né? Eu comecei ele do zero, e aí estou aí vendo se o canal tem chance de vingar ou não, tá? E deixa o like para o YouTube entender que vocês gostaram do vídeo e compartilha com todo mundo e ativa o sininho para saber sempre que eu soltar um vídeo novo, ok? E se quiser e puder, doe qualquer valor para o QR Code, ok? Tamo junto, valeu, até o próximo vídeo.